Muita informação pode confundir na hora de resolver essa questão, mas com um pouquinho de interpretação de texto e um pouco de conhecimento de lucro e funções, aí tu vai ver que é muito fácil e é só partir para o abraço. Vem comigo até o final. Buenas, gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e nessa questão que caiu no último concurso de Viamão, além de interpretar esse texto e de entender o que a questão nos pede, vou te ensinar a transformar os dados que estão ali em funções e também relacionar custo, lucro e venda. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então vamos para a questão. Uma pequena indústria ela produz cadeiras de escritório. Seu custo de operação é composto por um valor fixo de R$ 12.500, acrescido de R$ 35 por cadeira produzida. E essa informação por cadeira produzida, isso já te dá um bom indicativo de função. Se o preço de venda de cada cadeira é R$ 200, determine o número de cadeiras que devem ser vendidas para que o lucro atinja 20% do total do valor arrecadado. Como ele está pedindo para determinar o número de cadeiras, então tu já coloca, como a questão é cadeiras, já coloca cadeiras como valor de X, que é o que a gente quer descobrir. Como ele está dizendo que o custo é um valor fixo de R$ 12.500, acrescido de R$ 35 por cadeira, o que a gente vai fazer? Como está falando de custo, eu vou chamar essa função de C, que é igual a 12.500 mais 35x. Porque quando tem 35 por cadeira, ou valor por alguma coisa, sempre vai ser multiplicado por aquele valor, ou aquela incógnita. Como é R$ 35 por cadeira, e a nossa cadeira a gente atribuiu a x, então vai ser 35x. Então a função custo vai ser 12.500 mais 35x. E está dizendo que o preço de venda por cadeira é R$ 200. Então o nosso V vai ser igual a 200x, porque é R$ 200 por cadeira. Então, de novo, o por é multiplicação. Então a gente já tem o C, que é custo, que é 12.500 mais 35x, e a gente já tem o V de venda, que é 200x. E como ele está dizendo que o lucro atingiu, ou tenha que atingir 20% da arrecadação total, aí é onde vem a interpretação de texto. O que é arrecadação total? É o que tu vende, é o total que tu vende. Então ele está me dizendo que é 20% do total de vendas. Então o nosso lucro vai ser igual, que a gente vai chamar de L, vai ser igual a 20% de V. E na matemática, 20% é a mesma coisa que 0,2. Porque 20% é 20 sobre 100, e 20 dividido por 100 vai dar 0,2. Então nosso L vai ser igual a 0,2V. Então já que a gente interpretou esse texto, identificamos o custo, identificamos a venda, identificamos o lucro, que é 0,2V, agora vem o conhecimento matemático. Ai, que delícia! E na questão de lucro, vendas, custo, como é que funciona na verdade? Quando tu produz um produto e tu quer vender, tu tem que botar um lucro em cima. Então o preço de venda é o quê? É o custo mais o lucro. É assim que funciona. Para qualquer venda, for abrir uma loja, uma indústria, não interessa. Algo que tu produza. Sempre tu tem que considerar o custo, quanto tu vai gastar dinheiro para poder produzir, e o dinheiro que tu quer ganhar, que tu quer usufruir também. Então, o custo mais lucro vai ser igual ao valor de venda. E aí, matematicamente falando, vai ser C mais L igual a V. E como no lucro a gente identificou que o lucro é igual a 0,2V, no lugar do L tem que colocar 0,2V. E aí fica C mais 0,2V igual a V. Para ficar V só de um lado e C só do outro, o que a gente pode fazer? Ou juntar os Vs, a gente pode anular aquele 0,2V. E como é que a gente anula? Como está somando 0,2V, para tirar desse lado da igualdade 0,2V, a gente subtrai 0,2V. E claro que numa equação, subtraindo o 0,2V de um lado, tem que subtrair 0,2V do outro. Corta o 0,2V do lado do C, e V menos 0,2V vai dar 0,8V, porque o V sozinho vale 1, e 1 menos 0,2 é 0,8. Então a gente fica C igual a 0,8V. E agora ficou barbada. Como a gente tem o custo, a função custo e a função venda, no lugar do C a gente vai colocar a função do custo e no lugar do V de venda. Como C, o custo é 12.500 mais 35x, então no lugar do C a gente coloca 12.500 mais 35x, óbvio. E no lugar do V,
Mas lembrando que está 0,8 vezes V, então vai ser 0,8 vezes 200x, e aí a gente tem que isolar esse valor de x, que é o número de cadeiras que a gente precisa. Então primeiro a gente vai multiplicar o 0,8 vezes 200, e aí pode fazer de diversas maneiras, pode calcular 200 vezes 0,8 direto, ou transformar o 0,8 em fração e depois multiplicar, também é a mesma coisa. Claro que eu vou resolver transformando 0,8 em fração porque eu acho muito mais fácil. E 0,8 é igual a 8 sobre 10, porque como tem uma casa depois da vírgula, o 0,8, então por isso que é dividido por 10. Se tivesse duas casas depois da vírgula, seria dividido por 100, que é 2 zeros. 3 casas por 1000 e assim por diante. E aí fica 8 sobre 10 vezes 200. Corto um zero do 10 com um zero do 200, aí fica 8 vezes 20. E claro que eu multiplico só 8 vezes 2, que vai dar 16. Acrescento aquele zero que sobrou, fica 160. E aí como é que fica? 12.500 mais 35x igual a 160x. E claro, com uma dica boa dessa, já mais um aprendizado para ti, te peço para curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, para o YouTube poder levar para muito mais pessoas, que eu acredito que muito mais pessoas precisam aprender essa matemática também. Tá bom. Claro que de um lado a gente tem 12.500 mais 35x e do outro lado 160x. Como do lado do 12.500 tem um número e uma letra, então o ideal é deixar, como o do outro lado só tem letra, então nesse caso a gente elimina esse 35x. Como está somando 35x, a gente subtrai menos 35x para eliminar o x desse lado da igualdade. E claro, como estou subtraindo menos 35x de um lado, tem que subtrair menos 35x do outro. Corto os 35x do lado 12.500 e do outro lado 160x menos 35x, que vai dar 125x. E como a gente quer isolar esse x, e o 125 está multiplicando, qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então a gente tem que dividir por 125 para deixar o x sozinho, cortar esse 125. Mas claro, como eu estou dividindo 125 do lado, tem que dividir 125 do outro. Corto 125, aí a gente já fica só com x, e do outro lado 12.500 dividido por 125. E aí vem a sacada, tu não precisa armar essa conta para poder dividir, tem uma maneira muito fácil. Como por coincidência, e na verdade os concursos também fazem uma coisa desse sentido, meio de propósito, como tem o 125 em cima, acompanhado de 2 zeros, e só o 125 embaixo, nesse caso tu pode dividir o 125 por 125 direto, ignorando esses zeros. Quanto é que é 125 dividido por 125? Vai dar 1, porque o número por ele mesmo dá 1. Mas como tem aqueles 2 zeros, aqueles 2 zeros só acompanham. Então vai ficar 1 seguido de 2 zeros, que é 100. E logo o nosso resultado final do x é 100. Ou seja, para que o lucro atinja 20% do total de vendas, essa indústria vai ter que vender 100 cadeiras. Ai, misericórdia! E aí eu te deixo esse outro vídeo aqui para ti, para poder aprofundar muito mais seus conhecimentos matemáticos. Espero que tenha gostado, que tenha aprendido muito. Foi muito bom estar contigo e te vejo na próxima. Valeu!